Hoje a gente vai destrinchar a estrutura de um argumento bem fascinante, que vem de um sermão chamado Aqui está o maior de todos. A ideia é a gente ver como ele constrói sua lógica, sabe? Passo a passo, para chegar numa conclusão bem poderosa. Olha, a semente de tudo está aqui, nessa declaração do Novo Testamento. É ela que serve como alicerce para tudo que vem depois, preparando o terreno para uma série de comparações que vão ficando cada vez mais impactantes. Então, o caminho que a gente vai seguir é esse aqui. Vamos ver como a fonte constrói seu caso de forma bem lógica, degrau por degrau. É como se a gente estivesse subindo uma escada de comparações, onde cada passo aumenta a magnitude da afirmação. Ok, então vamos começar. A premissa central do texto é basicamente definir e defender esse conceito de ser maior. E como ele faz isso? Através de uma sequência de comparações diretas, onde cada uma é mais abrangente que a anterior. A primeira camada de comparação foca em duas figuras gigantes, super reverenciadas na história judaica, o profeta Jonas e o sábio rei Salomão. A jogada aqui é primeiro estabelecer essa ideia de superioridade dentro do próprio contexto bíblico para depois expandir. E olha só o contraste que o texto faz aqui. De um lado está Jonas com um sinal temporário para uma única cidade. Do outro, a narrativa de Jesus como um sacrifício voluntário que oferece salvação para todo mundo, e de forma eterna. Então o ponto principal que o texto levanta é que a grande diferença está na escala e, claro, no propósito. Aí a comparação vai para outro nível, saindo dos sinais proféticos e indo para a natureza da sabedoria. A fonte argumenta que Salomão tinha sabedoria, era algo que ele possuía. Já Jesus é a própria sabedoria. É um contraste direto, né, entre a maior realização humana e uma natureza que se diz divina. Bom, a partir daqui, o argumento sai do campo, digamos, da tradição judaico-cristã e se abre para o mundo. A comparação agora é com outros grandes líderes espirituais e pensadores da história. E isso, claro, nos leva a uma pergunta fundamental que o texto tenta responder. Afinal, o que, segundo essa linha de raciocínio, colocaria Jesus num patamar diferente de outros grandes mestres espirituais da história? E a resposta que o texto dá está na própria natureza do que é dito. A distinção principal que se faz é entre alguém que aponta um caminho e alguém que diz ser o caminho. O ponto nevrálgico são essas declarações diretas, eu sou, que segundo o argumento mudam tudo. A pessoa não é mais só o mestre, ela é a própria mensagem. E aí o sermão joga na mesa o que considera seu trunfo, a prova final que separaria Jesus de todos os outros líderes, a ressurreição. Essa afirmação histórica é colocada como o grande divisor de águas no argumento da fonte. Agora a gente chega numa parte bem interessante, onde o argumento sobe mais um degrau. A comparação deixa de ser entre pessoas e passa a ser com as maiores estruturas de poder da história da humanidade. A ideia que o texto quer passar aqui é bem visual, né? Todos esses impérios gigantescos, superpoderosos, do Egito a Roma, todos eles um dia caíram. A história, por essa ótica, é quase um cemitério de tronos e coroas que não duraram. E para fazer um contraponto direto com esses impérios que viraram pó, o texto busca lá no livro do Apocalipse estes títulos. O raciocínio é simples. Enquanto os reinos dos homens são passageiros, este outro reino, o espiritual, é apresentado como algo eterno, que não pode ser abalado. E agora a gente entra na reta final do argumento, onde as afirmações chegam no seu ponto máximo. Elas vão além da história, tocam o cosmos, para depois, de um jeito bem curioso, voltar para o nível mais pessoal que existe. Aqui é o clímax do argumento. A afirmação é que essa figura é maior que a ciência, maior que o próprio universo, maior que qualquer coisa que a mente humana consiga compreender. É uma declaração de magnitude, sim, absoluta. Só que aí acontece uma virada de chave muito importante na narrativa. O texto sai dessa escala cósmica, quase abstrata, e traz tudo para perto, para o nível pessoal. A ideia que se quer passar é que todo esse poder imenso não é algo distante, mas sim algo presente e acessível. E quais seriam as consequências práticas de aceitar essa presença? Bom, o texto lista exatamente isso. No fundo, são os efeitos, na vida real, de toda aquela argumentação teológica que foi construída até aqui. É bom a gente lembrar que o texto original não é um tratado filosófico, é um sermão. E como tal, ele termina com um chamado à ação, uma declaração de fé, que foi pensada para que o público absorvesse e aceitasse essas ideias. Então, para a gente fechar essa análise, em vez de um chamado à fé, fica aqui uma provocação, uma pergunta mais ampla para a gente pensar. Pegando o gancho de tudo isso que foi dito, vale a reflexão.
O que faz a influência de uma figura histórica atravessar milênios? O que permite que certas ideias continuem moldando o pensamento e a vida de tanta gente tanto tempo depois?